Dando sequência, ouviremos a última palestra, né? Rádio, mais de 100 anos de resultados. Convidamos o palestrante Fernando Morgado. Consultor, criador de conteúdo e palestrante com mais de 15 anos de experiência nas áreas de mídia e inteligência de mercado. Mais de 25 mil pessoas já participaram de suas consultorias e treinamentos. Dentre os clientes atendidos destacam-se a BERT, a CAERT, a DVB, a ERP, a GERT, a MIRT, Bandeirantes, FENAERT, Grupo Globo e Mídiacom Mato Grosso do Sul e SBT. Autor de livros publicados no Brasil e no exterior, incluindo o best-seller Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Possui mestrado em Gestão da Economia Criativa e especialização em Gestão Empresarial e Marketing. Muito obrigado. Bom dia, gente, tudo bem? Ânimo, que daqui a pouco vem o almoço, eu sei, mas é a última palestra. Eu tenho até 1 hora, hein? Da tarde, não é 1 hora de duração. Bom, primeiro, queria agradecer muito à MIRT e ao CERT de Minas pelo convite, pela oportunidade e, principalmente, pela parceria de tantos anos. Eu que, com muita alegria, tenho vindo a Minas Gerais falar de radiodifusão, e venho com muita alegria sempre, porque eu gosto sempre de sublinhar o seguinte: é muito bom falar de rádio num estado que faz rádio muito bem. E não é à toa que você tem os números de alcance, de consumo de rádio que a gente registra aqui, que foram tão bem apresentados pela Marina e pelo Tunico. Até alguns dados dessa apresentação deles eu vou acabar resgatando, mas fiquem tranquilos que não é repetição. Eu tenho outras informações para dar para vocês. Mas a primeira coisa que eu queria falar tem a ver exatamente com esse pretexto, com essa data que a gente está vivendo, né? Esse aniversário do rádio. O rádio, que inclusive é um meio tão sensacional que tem mais datas de aniversário, né? Tem gente que fala que o rádio até é mais antigo. Mas o rádio, eu costumo dizer que ele é mais do que um meio de comunicação, ele é uma lição de vida, por uma razão muito simples. Se você pega essa história mais do que centenária do rádio, você vê que ele foi se reinventando o tempo inteiro. E que até alguns desafios que hoje a gente enxerga outras mídias passando, o rádio já passou na década de 50, o rádio já passou na década de 60. Se a gente repensar como é que era, por exemplo, o panorama do rádio na década de 60, muita gente que está aqui hoje talvez pudesse pensar o pior. E realmente, porque imaginem, a televisão chega no Brasil de forma oficial em 1950. Em pouquíssimos anos, pelo menos em São Paulo, a televisão passa o rádio em investimento publicitário. Aí chega um dado momento em que as emissoras de televisão, elas boa parte pertenciam a grupos de rádio. Daí vem um dilema. Olha só, você que trabalha para mim, você escolhe. Ou você vai para a televisão, ou você fica no rádio. Muita gente boa ficou no rádio, mas muita gente boa foi para a televisão. Então você perdeu o investimento publicitário e você perdeu mão de obra. Aí veio a tecnologia. Televisão a cores, vieram os satélites, primeiro as redes de micro-ondas, a formação de rede, e o rádio ali. Só que o rádio, ele deu uma lição fantástica que, na minha opinião, a própria televisão tem que olhar, porque o rádio, ele fez o seguinte: ele não ficou olhando o mundo evoluir, vendo a banda passar. Ele olhou para si mesmo e se reinventou pelas características que o definem. Ele, na verdade, reforçou aquilo que ele faz de melhor. E foi isso que salvou o rádio. Porque tem umas pessoas aí, eu não vou falar palavrão aqui, que são pessoas todas educadas, mas tem pessoas, né, pouco esclarecidas, que falavam, né, agora falam menos, mas falavam que o rádio ia morrer. E é uma mentira. Só que tem o seguinte:
se o rádio continuasse fazendo o que fazia na década de 40, se continuasse fazendo o que fazia na década de 50, poderia ter perdido a relevância. E ele não perdeu a relevância porque soube mudar, soube se renovar. O FM, por exemplo, foi uma porta fundamental para o rádio. E foi um risco. Eu, às vezes, vejo radiodifusores, hoje, né, já pessoas que viram muita coisa, pessoas mais experientes, assim, na casa dos 70, 80 anos. E, às vezes, eu conversava com essas pessoas e, às vezes, elas reticentes com o digital. E eu olhava para elas e falei assim, vem cá, mas você era na época do FM, quando o FM entrou, e ninguém acreditava que esse troço fosse dar certo. Com certeza aqui na plateia nós temos gente que acompanhou a entrada do FM no mercado. E aí fazia o quê? Não, o FM não dá dinheiro, o FM não tem patrocínio, tudo que eu ganho na AM eu enterro na FM. Entendeu? Todo o dilema. Eu sei de tudo. Eu sei. Eu estava querendo só dar uma contornada. Não precisa denunciar a idade. Mas, se não existissem esses pioneiros, esses doidos que acreditaram no FM lá, quase que a fundo perdido, na época, a gente não teria hoje, por exemplo, o FM estendido, que foi uma nova revolução para o rádio. De novo, um atributo que o rádio já tinha e que fortaleceu o meio. Agora, apesar disso tudo, existem desafios. Por exemplo, tem um desafio que a gente precisa enfrentar, e eu vou bater muito nessa tecla aqui ao longo dos próximos minutos, que é um desafio de percepção. Porque, poxa, vocês viram aqui a apresentação, cheia de dado bom do rádio, ninguém discute o quanto o rádio é consumido, mas ainda tem gente que não enxerga essa força. Talvez por uma característica do rádio, porque ele é muito companheiro, então você pode fazer o que você quiser da sua vida, que o rádio está lá ligado e você está consumindo ao mesmo tempo que você faz. Daí, muitas vezes, acaba entrando num ambiente, né? E a pessoa nem se toca. E aí, tem um outro detalhe. Você ouve rádio a qualquer momento, em qualquer lugar e por praticamente qualquer aparelho. E a gente vai ver os próximos dados também, mostrando que o consumo fora do rádio tradicional cresce demais. E aí você tem a confusão entre o meio rádio se expandindo e o aparelho de rádio que para algumas pessoas está sendo menos usado, ainda que o consumo continue sendo a liderança do rádio modelo tradicional. Mas é evidente que cada vez mais se ouve no smartphone, cada vez mais se ouve rádio pela televisão. O próprio case da Gaúcha, né, eu estava comentando aqui com o Paulo, que eu acompanhei a transmissão da Gaúcha de ponta a ponta pela televisão, até porque eu moro no Rio, eu não tinha o rádio convencional para usar. Então, ou eu ligava no smartphone, ou eu ligava na Smart TV. E daí você tem uma dissociação entre o meio, eu estou consumindo o rádio, mas estou consumindo pela televisão. E isso tem reflexo, inclusive, na pesquisa de audiência. Porque a pesquisa de audiência de rádio, feita nas principais praças, ela é o que a gente chama de recall, quer dizer, lembrança. Então, a emissora que eu ouço e o aparelho que eu ouço, mas principalmente, o que eu digo, é o que eu lembro. Então, se eu dissocio o meio do aparelho, eu posso ter um problema na resposta da pesquisa. Muito bem. Só que para isso nós temos uma solução. Para todos esses dilemas, nós temos uma solução. E a solução do rádio, ela, quando a gente analisa a história, a gente vê isso muito claramente. Ela parte por um processo contínuo, que aqui eu estou colocando como se fosse um fluxo, mas que na verdade poderia ser um ciclo, quer dizer, ele sempre se renova. O rádio, ele é muito interessante. Vem um problema, daí ele cria uma solução que ninguém tinha pensado. Aí essa solução dá certo, ele intensifica essa solução. E finalmente ele impõe uma transformação para o meio. Não só para ele, mas para a comunicação como um todo. Não, mas o que você quer dizer com isso? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Década de 60, falei para vocês.
Televisão veio com tudo, arrebentando. O que o rádio se vê obrigado a fazer? Bom, televisão está vindo aí com novela, radionovela perde força. O que o rádio faz? Bom, já que eu tenho transistor, eu sou o primeiro meio móvel do mundo, meio eletrônico móvel do mundo, eu estou do lado de todo mundo, eu estou na comunidade, então eu vou fazer uma comunicação mais amiga, vou fazer uma comunicação mais próxima, eu vou falar com a pessoa ali ao pé do ouvido, falar do problema da comunidade, falar do tempo, do trânsito, eu vou falar dali, que a televisão, que é muito mega, tem outra proposta. Só que para fazer isso, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou pegar, vou passar essa informação, mas vou considerar também que muitas dessas pessoas, por exemplo, estão em trânsito. Televisão é um consumo fundamentalmente domiciliar, ainda que a TV digital permita o consumo móvel, mas o rádio é muito mais móvel. Então, já que a pessoa vai estar em trânsito, então eu tenho que entregar tudo para ela no espaço que ela tiver no trajeto. Pode ser 20 minutos, pode ser meia hora. Aí o que o rádio criou? Criou o que a gente chama de relógio. Todo mundo que faz rádio sabe. Você constrói a estrutura da programação em cima de um relógio. Vocês já devem ter ouvido, né, o slogan, por exemplo, da Band News, o slogan antigo da Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. Aquele slogan não é da boca para fora, porque realmente os módulos de programação, quando a Band News nasceu, eram de 20 minutos, porque a ideia era o tempo médio que uma pessoa gasta numa cidade no trajeto. Então, em 20 minutos eu tenho que te entregar notícia nacional, internacional, esporte, noticiário local, porque daqui a 20 minutos pode ser que você não esteja ligado comigo. O rádio inventou isso, o rádio aprofundou esse uso durante as décadas e o rádio fez uma transformação. Por quê? Porque hoje em dia, quando você liga qualquer canal de notícia na televisão, qual é o formato dele? Relógio. Módulos de tempo que você vai repetindo a notícia a cada instante. Eu participei de um caso que foi o caso do Hora 1. Quem já viu o Hora 1? O Hora 1 da TV Globo, aquele noticiário das 4 da manhã. Então, eu estava no Sistema Globo de rádio nessa época. Eu vou contar o bastidor disso. Eu estava no Sistema Globo de rádio nessa época. E aí o pessoal da TV pediu para a gente, eu trabalhava na inteligência de mercado, cuidava dos dados de audiência, das rádios todas. Aí falou assim, ó, vem cá, a gente aqui da TV, a gente tá com um desafio. Na época, isso estou falando já, vai fazer mais de 10 anos, né? O Hora 1 já tem bastante tempo. Falou só, no Rio de Janeiro, a Globo estava enfrentando um problema, porque a Record tinha reforçado a programação da manhã com uma pessoa que já nos deixou, mas que vocês devem lembrar, Wagner Montes. Quem lembra do Wagner Montes? Wagner Montes. Wagner Montes era um coringa lá no Rio de Janeiro. Você botava o Wagner Montes de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era o Chaves da Record, né? E funcionava, o cara era um fenômeno. Botaram o cara às 6 da manhã. E a Globo com Telecurso 2000. Puta, aí Globo fala, cara, a gente precisa saber o que o povo consome de mídia de manhã cedo. O que deu? Rádio. Aí bateram na porta, se chama Globo de Rádio. Então, a gente precisa de um estudo para saber o que as pessoas consomem no rádio. E lá fui eu. Lá vou eu. Fui lá. E o que deu? Jornalismo, prestação de serviço, trânsito. E daí nasceu o Hora 1. Se você reparar, você que é de rádio, reparar no Hora 1, você vai ver um programa de rádio com imagem. São blocos de tempo, a cada 15, 20 minutos as manchetes se repetem. Para pegar a audiência que está acordando, ela vai acordando ao longo do programa e vai saindo também de casa ao longo do programa, então ela tem que te entregar pelo menos uma amostra do conteúdo todo ali durante aquele período. E funcionou. Outra coisa que fizeram, expandiram a faixa local. O Bom Dia, que eu sou do tempo do Bom Dia Rio, com meia hora de duração, dura 2 horas e meia. Em resumo, TV está virando rádio. TV está virando rádio. Jornalismo, prestação de serviço, mistura de informação com entretenimento. É a transformação imposta pelo rádio. Então eu faço questão de contar esse caso exatamente para reforçar que a gente não pode tratar o rádio como um meio que não seja
atualizado, não seja relevante, porque ele pauta outros meios. Também em termos de estrutura de programação, em termos de entrega comercial. E isso acontece por uma outra vantagem que o rádio tem, e eu vou usar essa palavra no melhor sentido. O rádio é simples. Falou-se aqui na mesa de televisão, né, que o rádio soube se adaptar muito bem ao avanço da internet. É verdade, e que a televisão ela enfrentou outros pontos muito delicados. E um dos pontos que eu enxergo, aí a análise minha, é a estrutura de custo da televisão. A televisão é um monstro. Né? Quando a gente vai, por exemplo, na sede da Band em São Paulo, aqui no mundo, se a cada passo que você dá é um canal de televisão diferente. Né? O corredor de entrada da Band é um negócio impressionante. Você vai na sede do SBT em São Paulo, é um mundo. Na Globo nem se fala. Record também. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na época do REC 9, né? Que era a estrutura ali em Vargem Grande, e ainda estava sendo montado. Eles tinham comprado do Renato Aragão aquele terreno, tinham 2 estúdios construídos, eles estavam construindo mais 2, mais 3, e eram umas caixas, umas pilhas de câmera HD, assim, eu nunca vi tanta na minha vida. Então, assim, é muito caro fazer televisão. O rádio tem o seu custo, mas ele é mais flexível. E por quê? Porque para fazer rádio você precisa de 4 coisas. Só 4. Os elementos que compõem a linguagem do rádio são só 4. Voz, música, efeitos sonoros e silêncio. Com essas 4 coisas você faz rádio. O silêncio. Mas aprecie com moderação, né? Porque se calar a boca também por muito tempo, a rádio sai do ar. Mas o silêncio ele tem uma importância, se pequenininho, de ênfase. Por exemplo, no vídeo que a gente assistiu agora no encerramento da palestra da Marina e do Tunico, que estava o Fetter, quando o ouvinte coloca a sua história no ar, ele não tem o que dizer, ele não consegue falar. O silêncio ali teve valor, porque você percebe que o cara não conseguiu dar sequência. Então, o silêncio te emociona. Então, ali funciona. Então, tem que ser pequenininho. Mas vejam, mesmo os outros 3 elementos, que são menos polêmicos, voz, música e efeitos, eles são muito acessíveis. Então, se você hoje vê na produção de vídeo todo aquele dilema de caramba, eu preciso, até pouco tempo, construir um estúdio de 1.000, 2.000 metros quadrados, 1,5 milhão de área construída. E aí vem um cara lá no quarto, todo ferrado, faz um vídeo horroroso, 100 milhões de views. Dá uma incomoda, né? E faz todo sentido que incomode, porque imagina, você está falando de uma mídia profissional. No rádio a questão é diferente. O rádio ele acha ótimo. Porque é da natureza do rádio mudar. Então, se isso vai trazer mais dinamismo, se isso vai simplificar ainda mais a estrutura de produção, que já é azeitada, seja bem-vindo. Foi isso, inclusive, que ajudou muito, com certeza, o caso da Gaúcha. Essa habilidade de incorporar tecnologias assim, com mais facilidade, e pronto. Mas eu estou aqui enchendo de elogio, né? O rádio, falando de coisas maravilhosas. Mas volto para um problema que a gente tem, a gente rádio, que é um problema de percepção. Acredito que todos que estão aqui talvez não discordem de mim, das coisas que eu disse até aqui. Mas mesmo não discordando de mim, mesmo concordando comigo sobre a força do rádio, muitos de vocês talvez não tenham a exata noção do tamanho que o rádio tem, mesmo depois dos dados que já foram apresentados. E, principalmente, não tem noção em comparação com a realidade das mídias digitais, porque eu sei também que nas agências, e eu falo isso agora como professor, que muitas das pessoas que estão nas agências, que vieram, são pessoas que não são afeitas à mídia, a chamada mídia tradicional. Não conhecem os formatos, não conhecem as métricas. Se eu perguntar aqui no auditório o que é índice de audiência, pouquíssimos vão saber responder. Vão dizer que, por exemplo, é quantidade de gente,
quando na verdade índice de audiência é uma média ponderada entre alcance e tempo médio. É outra coisa. Então são desafios. Mas eu acho, bato na tecla de novo, o pior é a percepção. Quer ver a percepção? Nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, fizeram uma pesquisa com agências e anunciantes. Estados Unidos, maior mercado de mídia do mundo. E perguntaram lá, vem cá, quanto é que você acha que é o percentual de consumo de Spotify aqui da população americana? Quanta gente que consome regularmente Spotify? Aí os anunciantes disseram, e foi chute, tá? Puro chute. Percepção. Quanto é que você acha? 28%. Dado da realidade. Sabe quanto é o consumo efetivo? Regular, não é de vez em quando, é regular de Spotify? 4. Isso dado 2022. Enquanto isso, no rádio, fizeram a mesma pergunta. E aí? Quanto é que você acha que é o consumo de rádio aqui regular na população americana? Não, eu vou ser legal com você, vou botar 28 também pro rádio. E o dado nos Estados Unidos é de 73%. Então, nós estamos do seguinte, todo mundo aqui reconhece a importância do rádio, que o rádio se renovou, que o rádio, todo mundo também já se convenceu que o rádio não vai morrer, está tudo convencido, está certo. Só que as pessoas não têm noção do tamanho. Esse é o ponto. Acredito que todo mundo já se convenceu de que o rádio existe, é forte e existirá sempre. O tamanho é que pega. É parar com esse negócio de dizer assim, não, o rádio, ele é importante, ele é legal, ele vai ter sempre aquele espaçozinho. Fica ali o espaciozinho dele, o zinho é que ferra. Não é zinho. E por que além dessa força toda, dessa presença toda, o rádio também é tão eficiente em termos comerciais? Porque essa é uma verdade. Por que olhando do ponto de vista tecnológico, com tantas revoluções também, o rádio, ele não só entrega muita audiência, como ele converte essa audiência em resultado? Eu trouxe aqui 4 pontos importantes, que eu considero que estão na ordem do dia. O primeiro, vocês vão querer me bater. Sim, o rádio tem uma audiência 100% humana. Mas você vai para o inferno, né? Eu vou, tiro a minha manhã de sábado, venho para cá, que é lindo, Inhotim, que é maravilhoso, a visita é sempre válida, mas pô, eu podia estar lá aproveitando o parque, eu estou aqui. É isso aí mesmo. Sabe por quê? Porque hoje o mercado publicitário enfia dinheiro em mídia cuja maior parte da audiência não é de gente. E muitos dos que estão aqui sabem disso e continuam botando dinheiro nesse troço porque acham que tem que botar. Ou porque está no piloto automático, ou porque se não botar vai pegar mal. E com todo respeito, isso é uma falta de respeito com a categoria dos profissionais de comunicação. Porque a nossa primeira luta também tem que ser pela preservação do mercado de comunicação. Isso depõe contra a credibilidade do setor, sendo muito honesto. Tá, mas com base em que você está falando disso? Com base nisso. Isso é um dado internacional de um relatório chamado Bad Bot Report. É o relatório dos maus robôs, numa tradução livre. A barra preta é a parte do tráfego da internet global aqui, que tem robôs do mal. Aqueles que dão golpe, né, que pegam os nossos dados e fazem, né, coisas que não devem. A parte verde são os bons robôs, porque não tem só robô ruim no mundo. Por exemplo, o Google, para indexar um site, ele precisa de um robozinho que vá lá e pegue o dado. É um robô bom, ele não faz coisa ruim. Mas é robô, não é gente. E o azul é a parte do tráfego da internet que é humana.
Em 2023, só 50,4% do tráfego da internet foi humano. Todo o resto foi não humano. Então já sabemos, não temos ainda o dado de 2024, né, que vai fechar, mas já sabemos que este ano, com certeza, ainda mais com o avanço da inteligência artificial, de que, sim, mais da metade do tráfego da internet, ou seja, a maioria do tráfego da internet, não será humano. Nessa brincadeira, a gente parte do seguinte, ó. Eu botei dinheiro em tráfego pago. Eu botei dinheiro em search. Eu botei dinheiro em mídia social. Botei dinheiro em qualquer site. De acordo com isso aqui, uma parte relevante do resultado que dizem que te dão não é humano, não é gente. Isso é grave para qualquer marca, isso é grave para qualquer anunciante, mas devo deixar um alerta, isso é ainda mais grave para poder público. Porque é verdade que o poder público tem que fazer publicidade, porque o cidadão tem que saber o que está sendo feito. Só que é o cidadão que tem que saber, não o robô. Porque robô não compra, robô não se veste, robô não viaja, robô não bota dinheiro em banco, robô não vota, robô não paga imposto, robô não usa serviço público. Se a gente pegar aqui numa coisa grosso modo, é como se a cada R$2 que você botasse nessa mídia, um é jogado no lixo. E aí nós voltamos para a importância do rádio, porque aí você vai dizer, mas o rádio está na internet. Então o rádio também, ele é afetado por isso. Mas o rádio é omnichannel, o rádio é multicanal, o rádio está na internet, mas ele está no FM. E o FM tem valor, até porque mesmo com o avanço do digital, ainda é pelo FM onde acontece boa parte do consumo de rádio. Isso não mudou. E nas várias pesquisas que a gente tem, a gente enxerga isso. Então tem valor. E isso envolve credibilidade. Marina e o Tunico já mostraram aqui dados, eu vou dar uma sublinhada também nisso, dados que falam da credibilidade do rádio, inclusive em termos editoriais. Mas tem a credibilidade comercial. Aquele resultado que a emissora está dizendo que te dá, Vejam, a Mirth, por exemplo, pagou uma grana para fazer aquela pesquisa de 2022 com a Cantar Ibope Media. Pagou porque é um instituto sério, e pagou também, e cobra caro, porque tem a marca lá da Cantar Ibope Media, que mede pesquisa de audiência aqui há 90 anos no Brasil, 80 anos no Brasil, e é uma multinacional inglesa. Pagou pela pesquisa em si, pagou pelo nome do instituto. Isso é preocupação com credibilidade. E daí, só repetindo os dados que já foram apresentados, 64% dos ouvintes de rádio acreditam nas notícias que ouvem no meio, 53% dos ouvintes de rádio prestam atenção nos anúncios transmitidos, e já se viu que o dado aqui no interior de Minas é ainda maior. Enquanto isso, no marketing de influência, você já sabe o que vem, né? Marketing de influência já sabe o que vem, né? Pô, eu tive um chefe na Rádio Globo, que ele era muito bom. Ele falava um negócio assim, quando ele viu um negócio inacreditável, ele falou assim, eu fico incrível. Saiu no meio mensagem, uma pesquisa sobre marketing de influência no Brasil. Viraram para líderes, gestores de marketing, e fizeram umas perguntinhas. Olha a resposta que deu. 39% dos líderes de marketing veem que o marketing de influência dá menos resultado que os meios tradicionais. Quase 40% reconhece que o marketing de influência dá menos resultado do que anunciar no rádio, por exemplo. Quase 40%. Aí alguém vai dizer, mas os outros 60%? Não, tem a parte do não sabe e não responde, né, também. É o sim e não, muito pelo contrário. 21%, um quinto, dos líderes de marketing não confiam nos resultados de marketing de influência.
E 64% dos líderes de marketing têm dificuldade em achar influencer alinhado com sua marca. 64%, quase 2/3. Quer dizer, eu não tenho em quem anunciar, eu anuncio, mas não confio no resultado, ou muitas vezes não dá resultado mesmo não, mas mesmo assim eu vou botar dinheiro. Lembra que eu falei de depor contra a credibilidade do mercado? É isso. Como é que você vai defender um negócio desse se você não acredita? E, gente, eu não estou falando de percepção de anunciante, não. Eu estou falando assim, de profissionais de marketing. É da nossa classe aqui. A gente parece que sabe que não funciona, mas mesmo assim bota dinheiro. E bota por quê? Não quero dizer que isso aconteça por incapacidade técnica. E nem por alguma limitação, enfim, de qualquer que seja. Eu acredito que o mercado vive um piloto automático. Bota porque acha que tem que botar e todo mundo bota e vamos nessa. É mais cobrado se não botar do que se botar e não der resultado. Sabe a impressão que me dá? É essa. Só que nós que estamos aqui e que sabemos dessa realidade, porque eu estou vendo as caras de vocês, e eu estou vendo vocês concordando comigo, nós temos um papel educativo. Nós temos um papel educativo, nós temos que, muitas vezes, ensinar. Porque se o cliente entendesse, por exemplo, o pessoal de agência, entendesse de comunicação, não te procurava. Sei que é difícil. Tem muito cabeça dura nesse mundo. Mas é um papel que nos cabe, enquanto profissionais. Mas aí você vai dizer, então, Fernando, você está defendendo que não bote mais dinheiro no digital, é isso? Eu não sou maluco. Claro que não. Mas é um investimento responsável, entendendo que marketing de influência, mídia social, é bom, mas não resolve todos os problemas de mídia que existem. É tão bom que as próprias rádios oferecem. Faz pacote integrado, tem rádios com muito mais seguidor do que qualquer influencer, e mais, né? As rádios têm a credibilidade. O problema de você virar para um influencer, que ele pode ser ótimo para a tua marca agora, aí amanhã está preso. Isso aí. A Deolane devia dar um resultado. Porra! Ai, como eu queria botar minha marca no Reels dela saindo da cadeia. Oh, para com isso. O influencer de hoje é o presidiário de amanhã. É difícil. Então, assim, ó, estou falando para você tirar o dinheiro do digital, mas, de novo, entender que cada mídia tem seu papel. As mídias se complementam. E dá resultado o complemento. Essa projeção foi feita pela Nielsen também há cerca de 2 anos atrás. E envolveu uma simulação. Não se prendam no valor, tá? Dinheiro. Foi em ordem de grandeza a simulação. Fizeram uma campanha de investimento pequeno, uma campanha de investimento médio e uma campanha de investimento maior. Aí fizeram 2 cenários para cada um desses investimentos. Num, tudo no digital. No outro, digital, mais 20% no rádio. Isso que a gente chamaria lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, de, não sei quem já foi ao Rio de Janeiro, que você vai lá na praia, e daí o cara serve um mate para você, e aí ele te dá um chorinho. É o chorinho, aquele complemento do copo, depois do primeiro gole, 20% de rádio, chorinho de rádio. Só o digital, o alcance no público pretendido da campanha foi de 18%. No investimento pequeno. No investimento médio foi de 44%, só digital, o alcance. No investimento maior, só com digital, 63%. Bom, não está mal.
Com o chorinho de rádio, o 18 vira 35, o 44 vira 65 e o 63 vira 80. E eu estou falando de 20%. 20%. Essa é para o pessoal que defende rádio aí nas agências, tá? Pode tirar foto à vontade. Eu estava me faltando um argumento. Mandem bala. Então, essa é a força, essa é a complementariedade, é isso que funciona. Um meio não mata outro. Agora o que tem de também desalmado, dizendo que a televisão vai morrer, também está errado. Aliás, como a TV tem se renovado em um curtíssimo espaço de tempo, que se fala da renovação do rádio, mas é uma renovação que se processou ao longo de 2 décadas e tudo. O rádio está como um foguete, né? Aquela linha do tempo que foi mostrada, olha isso, a evolução, por exemplo, o tempo que levou da analógica preta e branca para analógica colorida e o tempo que levou para a gente chegar na TV 3.0, tempo curtíssimo. Então, é evolução. Mas o rádio também tem a questão da produção de vídeo, que é muito importante, especialmente para alguns perfis de clientes que às vezes eram um pouco reticentes em fazer rádio, por razões óbvias, né? O rádio é uma mídia fundamentalmente sonora. Então, tinha alguns tipos de cliente que, assim, não, eu preciso da imagem. Por exemplo, estética e beleza, decoração, imóveis. Eram setores específicos que talvez não encontrassem no rádio tradicional um recurso completo. Só que agora as emissoras oferecem imagem também e com extrema relevância, especialmente através do YouTube. O caso da Gaúcha é emblemático, né? A gente estava conversando agora e falava, por exemplo, para mim hoje a Rádio Gaúcha ela ocupa o papel que um dia, por exemplo, um canal que existiu lá, que era a TV Com, que também era do grupo RBS, ocupava. Era um canal 24 horas local. Esse canal não tem mais, mas tem a Rádio Gaúcha. Na verdade, hoje em dia, eu ousaria dizer que em boa parte do Brasil, graças à produção de vídeo, o canal de TV mais relevante de muitas cidades é a rádio local, transmitindo ao vivo com imagem, principalmente pelo YouTube. Eu cheguei a escrever um artigo que repercutiu muito, né? Que eu falei assim, foi no Tudo Rádio. Hoje a maneira mais eficiente e direta de você montar uma televisão é comprando uma rádio. Porque você tem os talentos, você tem a estrutura, mete câmera e manda bala. É nesse nível que está acontecendo. Polêmico, é polêmico, é polêmico, é polêmico. E é verdade, está aqui falando, não é assim que funciona, e é mesmo. Porque a estrutura de talento, de tecnologia, o investimento que se tem em televisão é muito pesado. E é uma concorrência que vem de todos os lados com um nível técnico que não é o mesmo da televisão. Mas é uma concorrência que está existindo impressionante. Impressionante. E isso aparece em termos de dados. Você já tem 39% do consumo além do dial vindo do YouTube. Esclarecendo que é o consumo além do dial, né? Como eu falei para vocês, o grande aparelho para consumo de rádio ainda é o aparelho tradicional. Só que você tem uma parcela que cresce de consumo fora do rádio tradicional e o YouTube já lidera. Aparelho ou plataforma, tá? E finalmente o conteúdo sob demanda. E daí a questão do conteúdo sob demanda, nós temos um detalhe, né? Porque, por exemplo, a televisão isso é mais evidente, porque você tem as plataformas de streaming. Foi citado aqui que todas as emissoras abertas têm feito plataformas, e são plataformas todas muito relevantes, bem feitas. O Brasil se destaca nisso, né? O chamado BVOD, né? Que é o Broadcast Video On Demand, que são as plataformas atreladas à radiodifusão. E o rádio, ele tem, na verdade, um outro produto,
que é o podcast. Que você pode ter uma leitura como também um áudio sob demanda, um rádio sob demanda, ainda que não necessariamente venha da emissora de rádio. Você pode fazer um conteúdo adicional, um conteúdo exclusivo, que nem vai pelo ar, mas é um conteúdo sob demanda que você entrega e faz um produto complementar, né? E no caso do podcast, nós temos uma coisa fantástica, que é a liderança do Brasil em termos de consumo. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Dados de um estudo da GWI, que é um estudo completíssimo, que fala de tudo em termos de consumo online no mundo inteiro. São dezenas de países mapeados. E está lá o Brasil em primeiro no podcast. E, gente, podcast faz parte, acho que já, da vida de todo mundo. Tanto o podcast quanto a sua variação com cruzamento com imagem, que é o videocast. Mas tem muita coisa, mas tem muita porcaria também, não é verdade? E daí renova a importância do rádio, porque o rádio é especialista na produção de áudio. Então, quando você tem um podcast que é desdobrado de uma emissora de rádio, que é produzido de uma emissora de rádio, é mais fácil você se garantir de que aquilo foi bem feito. Porque, de novo, tem oferta? Tem. Mas não necessariamente é uma oferta tão boa quanto a oferta de uma emissora de rádio, que, de novo, é especialista. A emissora de rádio, ela tem os talentos e ela tem uma coisa fundamental e que me incomoda profundamente na maioria dos podcasts. O rádio tem a técnica do saber fazer. Me incomoda profundamente acompanhar podcast em que as pessoas não sabem sentar diante de um microfone. As pessoas ficam de lado, o microfone está aqui, a pessoa fala aqui, gritada, né? E aí vira para falar, um porre. Embebedam entrevistados. Que o cara não sabe arrancar, né? Que o radialista é fogo. Você fica na frente de um radialista e ele tira tudo de você. O cara não consegue. Fica lá 2, 3 horas. E dá-lhe vodka, uísque, cachaça. É um problema de técnica. E, de novo, eu estou falando coisas aqui que fazem parte do nosso dia a dia, que são normais, mas normalizou. Aí é aquele ponto. Eu acredito que no meio desse avanço todo, normalizou-se muita porcaria. E é aí que a gente tem que valorizar quem produz conteúdo sério, seja no rádio, seja na televisão. Tem que valorizar. A estrutura de custo é outra, os talentos são outros, a técnica é outra. E por tudo isso, o resultado comercial que você tem é maior também. Não pensa que é à toa. Não é verdade? E por falar em resultado, depois de tudo que eu falei, eu poderia complementar todo esse discurso que eu fiz trazendo casos de marcas, casos de anunciantes, vários, que tinham um tamanho e que quando entraram no rádio tiveram um tamanho maior. Aqui na plateia a gente tem representantes de emissoras do estado inteiro, esse estado que é um país. E se vocês que são de agência, vocês que são de anunciantes, vocês podem encostar em cada uma dessas pessoas e perguntarem se elas têm um caso de sucesso para contar, e elas vão contar vários. De empresas que mudaram depois de anunciar no rádio. Aqui estava o Tunico falando. O Tunico, que é um diretor comercial incrível, e ele também tem 1000 casos para contar com certeza. Eu também teria casos de empresas. Mas eu acho que o maior caso que eu poderia contar da força e do papel transformador do rádio e também da televisão, eu acho que seria um caso pessoal. Nós estamos no dia 25 de setembro. No dia 17 de agosto, morreu o Silvio Santos. Alguns de vocês devem saber, eu sou biógrafo dele.
eu escrevi o livro Silvio Santos, A Trajetória do Mito, que foi lançado em abril de 2017. Foram 15 anos de trabalho. Sem ninguém saber. Nem ele. Ele só ficou sabendo quando saiu uma nota na Folha de São Paulo. Eu não me esqueço do dia, porque foi no dia 1º de abril. Mas não era mentira. E daí saiu uma nota na Ilustrada dizendo que ia sair o meu livro sobre o Silvio Santos, a biografia do Silvio Santos. Isso foi num sábado. Não contei essa história muitas vezes, não. Chegou segunda-feira, o Silvio ligou para uma pessoa que trabalhava com ele, falou assim: olha, eu fiquei sabendo que vão lançar uma biografia sobre mim e eu gostaria de comprar um exemplar. Mas antes mesmo de comprar, a gente tem que divulgar. Daí a pessoa ouviu. Falou: mas seu Silvio, o senhor então não leu o livro? Falou: não li o livro. Mas o senhor conhece o autor? Nunca vi na vida. Mas seu Silvio, aí a pessoa que falou com ele fez certo. Falou assim: mas seu Silvio, se o senhor não comprou o livro, se o senhor não leu o livro, se o senhor não conhece o autor, o senhor tem certeza que o senhor vai divulgar? Vai que ele escreveu alguma mentira sobre o senhor? E daí ele falou assim: não, ele não me pediu dinheiro, ele não ficou na porta do Jassa, ele não ficou na porta do SBT me enchendo o saco, deve ser honesto. Vamos ajudar. Daí a pessoa falou: não, faz isso não, Silvio, pelo amor de Deus. Vou arranjar o livro para o senhor. Daí a pessoa ligou para a editora, que é em São Paulo. Atendeu uma pessoa do financeiro. Aí falou: olha, trabalho com o seu Silvio, ele quer comprar um exemplar. Seu Silvio quem? Seu Silvio Santos? Trabalho com ele. Ah, ela caiu dura no chão. Quando voltou a si, falou: não, a gente não vai vender livro para o Silvio Santos, pô. Dá quantos exemplares quiser. Só mandar alguém pegar. Ia mandar um motoboy do SBT. Isso foi na manhã dessa segunda-feira, 3 de abril. Daí de tarde o editor me manda um WhatsApp. Eu estava em casa. Falou assim: olha, o Silvio já está com o teu livro. Daí quem caiu duro fui eu. E no dia seguinte, e daí é que eu quero chegar a esse testemunho. No dia seguinte eu estava indo trabalhar, dar aula na SPM, e daí comecei a ver um monte de mensagens chegando, muita, e as pessoas dizendo: olha, está entrando um comercial no SBT, escrito: a trajetória do mito vem aí, aguardem. Bem a cara dele. É daquelas frases que você consegue ouvir a voz. Então eu falei: tá brincando? Eu estava indo trabalhar, a faculdade onde eu dava aula ficava a uma quadra de onde o Silvio trabalhava como camelô. Por coincidência. Era na Rua do Rosário, com Quitanda. O ponto dele era na 7 de setembro, 1 ou 2 quadras, esquina com a Rio Branco. Aí eu liguei para casa, né, desesperado. Falei: gente, liga no SBT. Vê o que deu aí, pô, deve ser sacanagem, deve ser pegadinha, porra, SBT, pegadinha. 5 minutos depois me ligam de volta: não, tá entrando mesmo. Ele me deu 6 meses de mídia de graça no SBT. Vocês trabalham com mídia, vocês sabem. Pega um volume desse, anúncio, inserção net, pega o valor de tabela, tenta multiplicar. É um dinheiro que eu jamais, talvez, terei na vida, em valor de mídia. Mas a importância não foi essa. A importância foi que desde que aquilo aconteceu, e aí ele fez um anúncio maior, falando do meu nome, não só venderam muitos livros, porque venderam,
O livro, em poucas semanas, vendeu 5 edições, num país que pouco lê. E isso já seria, talvez, o maior testemunho que eu pudesse dar do quanto a comunicação, a mídia em televisão funciona. Mas não foi só isso. Graças a essa comunicação e a palavra dele, a minha vida mudou. Muitos de vocês devem ter assistido a cobertura que a imprensa fez da morte do Silvio. E muita gente disse: o Silvio mudou minha vida, o Silvio me deu uma oportunidade. Eu também posso dizer isso, na minha área. E eu estou fazendo questão de contar isso para vocês, primeiro porque a AMIRT me permitiu, porque é uma homenagem necessária, mas porque esse é o maior exemplo, é o maior testemunho que eu posso dar, não só do quanto o rádio e a televisão dão resultado, mas quanto mudam a vida. E o rádio, ele é importante nessa história também, porque a cobertura que eu tive nas rádios, por conta desse lançamento e por conta dessa mídia do Silvio, foi muito importante. E outra coisa, essa comunicação que o Silvio fez para mim, com a linguagem que o Silvio fez, ele desenvolveu no rádio. Até porque o Silvio, estamos comemorando mais de 100 anos do rádio. Desses mais de 100 anos, 40 tiveram o Silvio Santos no rádio. O rádio salvou o Baú da Felicidade. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Essa história também pouquíssima gente sabe. Quando a TV Tupi, a Rede Tupi acabou, que aqui era a TV Itacolomi, o programa Silvio Santos passava na Rede Tupi. Daí acabou. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que remontar uma rede. Então ele tinha um canal no Rio e metade de um canal em São Paulo. E em muitas cidades não tinha outro canal para botar. E o Silvio tinha um programa de rádio. Então ele gravava o programa de rádio que ele fazia, na época na Rádio Record de São Paulo, botava os anúncios do baú e mandava via malote para rádios do Brasil inteiro. E foi o que permitiu que a marca Baú da Felicidade se mantivesse na mente das pessoas, mesmo naquelas cidades em que o programa Silvio Santos não era mais transmitido pela TV, até que fosse montado o SBT, e aqui no caso, até que a TV Alterosa entrasse para a rede, definitivamente. Então, gente, quando eu digo para vocês que o rádio tem alcance, que a linguagem do rádio ela é eterna, e que isso vale também para a televisão, eu falo baseado em números, mas eu falo baseado no que eu vivi. E eu acredito muito sinceramente que essa força, ela também se replica para todo mundo que em algum momento aparece nesses veículos. De fato isso acontece. Mais do que gerar resultado financeiro, muda a vida. E se teve alguém que por conta dessa força e consciente dessa força do rádio e da televisão, se teve alguém que mudou a vida de muita gente nesse país, inclusive a minha, foi o Silvio Santos. E a ele eu sou eternamente grato. Muito obrigado.